Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação de nossos estudos da lição da Escola Sabatina deste trimestre. E a lição, relembrando, a lição da Escola Sabatina deste trimestre, ela vem tratando sobre as 3 mensagens angélicas. Então, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, né? Você está vendo o vídeo pela primeira vez aí. As 3 mensagens angélicas, o que é isso, né? As 3 mensagens angélicas, elas são as mensagens que se encontram no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Então, ali no capítulo 14, nós temos um preâmbulo ali, falando sobre os 144 mil, como uma resposta ao capítulo anterior, capítulo 13, que fala sobre as bestas e os adoradores da besta, e aqueles que recebem o sinal da besta. E aí, nós temos o 14, introduzindo ali, voltando com o tema dos 144 mil, e depois disso vem a visão, né, de João, de 3 anjos voando pelo meio do céu, trazendo cada um uma mensagem. Por isso que são mensagens angélicas, porque são mensagens trazidas por anjos. Nós já estudamos que esses anjos ali da visão representam a igreja de Deus na terra, e a mensagem que essa igreja tem que levar para a humanidade. Porque o escopo do anjo, o alcance da mensagem do anjo é mundial. Então, ele traz o evangelho eterno para apresentar a toda a humanidade, a povos, tribos, línguas e nações. A segunda mensagem angélica também, ela segue esse mesmo princípio, embora não esteja escrito ali em todos os povos, mas é um alerta contra a permanecer naquilo que a Bíblia chama de Babilônia. Então, vem falando ali sobre a queda de Babilônia, e essa mensagem, junto com aquilo que nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 18, traz um alerta para que aqueles que são fiéis, aqueles que entendem a verdade, aqueles que conseguem alcançar a verdade, saiam do meio de Babilônia, saiam do meio da mentira, porque Babilônia vai se tornar, conforme lá em Apocalipse 18, morada de demônios, né? Ou seja, todo o sistema babilônico, todo o sistema doutrinário, ideológico de Babilônia, segue um princípio que não é do céu, mas que é terreno, é carnal e demoníaco. Tá? Então, vejam que essa questão de doutrina, doutrina da igreja é uma coisa muito importante. Então não adianta falar assim, cada igreja tem sua doutrina, todas as igrejas são boas, né, todas as religiões são boas, né, as pessoas desejam fazer o bem, tá? Mas a questão não é essa. A questão é que o erro, uma fagulha de erro que uma doutrina possa sustentar, essa fagulha de erro ela vai crescer. Ela já é má por si só, mas ela não vai parar ali. É um fermento. Ela vai crescer e vai contaminar toda a massa. Então, o mundo, né, o sistema babilônico é esse. Ele começa com erros pequenos que vão crescendo, 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 e alcançando uma enorme potência, e no fim, Babilônia, que se torna um poder, né, um poder político e religioso poderoso, vai não só ensinar o erro, mas impor o erro, que aí o negócio é muito mais complicado. Tá? Você acreditar no erro e viver na sua vida normal sem incomodar ninguém é uma coisa, mas você acreditar no erro e impor o erro para outras pessoas como se aquele erro fosse a verdade, aí a coisa complica. Né? A coisa fica bem complicada. E é justamente sobre isso que trata a terceira mensagem angélica, que é um alerta justamente para que a humanidade não ceda a sua liberdade ao poderio de Babilônia e recebam a sua marca, né? Aceitem a sua marca, o seu sinal na testa ou na mão. Então vamos à terceira mensagem angélica. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então vamos analisar aqui, vamos procurar fazer uma análise rápida
né, desse texto que a gente acabou de ler, para a gente poder entender, poder tirar alguma coisa já daqui. Então, a primeira coisa que vem dizendo, o terceiro anjo, ele possui uma grande voz. Então, esse é a grande voz para ressaltar também a importância dessa mensagem. Tá? Enquanto que a queda de Babilônia não vem falando sobre grande voz, vem dizendo assim, um outro anjo seguiu dizendo que caiu Babilônia, ou seja, um alerta, né, para mostrar a situação que se encontra o mundo religioso. Né? Babilônia é um símbolo do mundo religioso, mas ela tem um centro, tá? A gente vai falar sobre isso aí. Ela tem um centro. Apocalipse 14, do 6 em diante, do 9 em diante, vem trazendo a terceira mensagem angélica com grande voz, né? O anjo que aparece com grande voz. Ou seja, a igreja tem que apresentar isso com grande voz, é um alerta, a igreja tem essa missão de alertar a humanidade para que não receba o sinal da besta. O sinal da besta. Então, primeira coisa que a gente tem que saber aqui, a gente já sabe que o anjo simboliza a igreja. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, quem é a besta? Né? E depois, que sinal é esse? Que sinal é esse? Quando a gente estuda Apocalipse 12 e Apocalipse 13, nós encontramos ali 3 bestas. Tá? A gente encontra 3 bestas. No 12 a gente encontra um dragão voando pelo meio do céu, de 7 cabeças, 10 chifres. Nós temos o Apocalipse 13, uma besta que sai do mar. O dragão estava no céu. A besta sai do mar. A besta que sai do mar, ela também tem 7 cabeças e também tem 10 chifres. Então, há um paralelo entre a primeira besta e a segunda. Tá? Essas semelhanças já demonstram que são poderes parecidos. É o mesmo poder, só que representado de formas diferentes, porque são estágios diferentes da atuação desse poder. E aí vem um terceiro elemento no Apocalipse 13. Uma besta que já não tem 7 cabeças, não tem 10 chifres, é uma besta que sai da terra, não sai do mar. Essa besta, ela se parece com um cordeiro, ela tem 2 chifres, não tem 10, tem 2 chifres, e ela fala como dragão. Tá? Então, vamos fazer um resumo aqui, vamos procurar resumidamente saber quem são essas bestas. O primeiro elemento, o dragão, né, o próprio capítulo 12 vem dizer assim que ele é o diabo e Satanás. Mas, ao mesmo tempo que o dragão é um símbolo do diabo e Satanás, bestas, né, esses animais que aparecem como símbolos na literatura apocalíptica, representam reinos. Né? Daniel, ele já fala isso para a gente lá em Daniel capítulo 7. O anjo, ele explica para Daniel, fala assim, olha, Daniel, esses animais que você viu sair do mar são reinos, tá? Então tem o primeiro reino, o segundo reino, o terceiro reino, o quarto reino. Então cada animal simboliza os reinos. Depois Daniel tem uma outra visão de um carneiro e um bode. O carneiro e o bode também simbolizam reinos. E olha só, não são reinos diferentes. Eles simbolizavam reinos que já foram apresentados até na primeira visão que ele teve, só que por animais diferentes, porque está ressaltando aspectos diferentes, momentos diferentes da história desses reinos. Então aqui a gente tem a mesma coisa com o dragão e a besta que sai do mar, mas há uma diferença numa besta que sai da terra. Ela é uma besta diferente, ela parece um cordeiro. Tá? Esse é um detalhe importante. Então vamos lá, dragão. Que reino representa o dragão? Então já vou jogar rapidamente aqui o significado do dragão. O dragão simboliza o Império Romano. Tá? Como que eu sei que ele representa o Império Romano? Tá? Que ligação que tem o dragão com o Império Romano? É só ler o capítulo. Ó, o capítulo fala de uma mulher que está grávida para dar à luz. E esse varão que nasce, ele assim que nasce, depois ele é levado aos céus, ele é tomado por Deus ao céu. É Jesus Cristo, está falando de Jesus Cristo ali. A mulher ali não é Maria, tá? A mulher ali é a igreja. Então, a mulher no Apocalipse simboliza a igreja. Então, a mulher ali é a igreja está esperando o Messias, mas ela é perseguida pelo dragão. Então, quem é que persegue a igreja, ou seja, o povo de Deus ali nos momentos em que Jesus está para nascer? Só ler a história, né? O reino que governa o mundo naquele momento, naquela ocasião, é o Império Romano. É o Império Romano. Veja que Jesus, ele morre pelas mãos de um governador romano, né, Pôncio Pilatos, que dá a ordem. Ele é levado para a crucifixão por soldados romanos.
Um soldado romano enfia a lança no seu lado, né, para ver se ele estava morto. O soldado romano coloca aquele líquido podre, né, bebido com vinagre sujo, né, com aquela esponja suja na boca dele. É um romano, né, que não estava nem fazendo nenhuma benfeitoria, na verdade estava humilhando cada vez mais o Filho de Deus com aquele ato. Então, Roma está ali por trás de tudo. Tá? Roma está ali por trás de tudo. Roma está ali, tem um papel importante ali naquele momento, ali, porque ele é o poder que domina ali o povo de Deus e é o poder que vai, no final, destruir o próprio Filho de Deus. Mas o Filho de Deus ressuscita e sobe ao céu. E aí agora o dragão também, né, por trás do Império Romano, persegue agora a Igreja de Deus, não vai perseguir a Igreja de Deus. Ela persegue a Igreja de Deus e a Igreja de Deus ela é levada para o deserto, a mulher é levada para o deserto, é protegida e tal. Né? E no final ela vai fazer guerra, o dragão vai fazer guerra contra os descendentes da mulher. Então esse dragão, ele já no Apocalipse 14, ele já age ali em duas etapas. É o mesmo poder, mas em etapas diferentes. Agora a besta que sai do mar. A besta que sai do mar também representa Roma. Também representa Roma. Tá? É o poder romano. Mar em profecia simbolizam multidões, nações e línguas. O próprio livro de Apocalipse vai dizer isso. Então a água ali é o símbolo de povos, multidões, nações e línguas. É um poder que surge do meio do povo, das comoções políticas. Tá? É Roma, mas Roma num outro momento. Então, enquanto que o dragão era Roma no período imperial, agora nós temos a segunda besta, a besta que sai do mar, como Roma no período papal. Como que eu sei que é no período papal? Tá? Porque o texto ele vai me dar direções que apontam para isso. Qual é o único poder na história que surgiu depois do Império Romano? Certo? Constantino mesmo, ele foi o homem que se converteu ali, né, aparentemente para o catolicismo, e ele deu todo o apoio para a Igreja Romana. Depois que Constantino sai de Roma e vai para Constantinopla, fica ali um vácuo de poder ali na região da Itália, e esse poder ele é imediatamente assumido pela Igreja. Né? A Igreja passa a ser ali o porta-voz de Constantino ali na Itália. E o seu poder começa a crescer cada vez mais, sua influência cada vez mais. Constantino já tinha decretado que o domingo, o primeiro dia da semana, tinha que ser o dia de guarda, o dia de descanso de todo o Império Romano. Os anos vão se passando, Constantino morre, mas outros imperadores também ali, alguns não tão simpatizantes do catolicismo, mas outros vão simpatizar. Nós vamos ter Justiniano que vai ali fazer um grande enlace com o catolicismo por volta do ano 538, né? E quando a Igreja Católica vence, né, derrota o último reino ariano, né, um reino que havia se convertido à religião ariana e que era uma grande oposição ao catolicismo, quando ela vence, aí entra em vigor um decreto também de Justiniano que declara a Igreja Romana como a igreja oficial de todo o Império Romano e as pessoas teriam se submeter à Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela assume todo o seu poder a partir dali. 538, tá? 538 ela assume o poder, mas em 1798 Napoleão Bonaparte vai mandar um general dele, lá o general Béthier, invadir o Vaticano, prender o Papa, e ali a Igreja Católica perde o seu poder. Quando você calcula as datas de 538 até 1698, que foi o período de grande poderio da Igreja Católica, você vai encontrar 1260 anos de governo, lá de poderio romano, de poderio papal. Quando você vai para a profecia, lá em Apocalipse capítulo 13, vem dizendo que a besta ela governaria durante 42 meses. 42 meses proféticos, ou seja, 42 meses em profecia, são dias, né? Você conta os dias dos 42 meses como anos, tá? Então, 42 meses dariam 1260 dias. Quando você conta ali cada mês com 30 dias, tá?
Mas o ano tem 31, tá? Mas na profecia aqui, o negócio está arredondado. Como que eu sei que a profecia sustenta, que o texto profético sustenta esse número de 1260 anos, 1260 dias? É só ler o Apocalipse 12, lá fala a mesma coisa, só que em vez de falar 42 meses, fala 1260 dias. Tá? Então, 1260 dias, aqui em Apocalipse 42 meses, tá? Lá em Daniel é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mas é tudo o mesmo período profético. Então, 1260 dias, que no sentido profético simbolizam 1260 anos. Quando você começa com a data inicial lá do governo católico 538 e terminando em 1798, você tem já os 1260 anos proféticos aí cumpridos. Tá? Então, esse é um aspecto do cumprimento profético com a Igreja Católica. Tá? Nenhum outro sistema da Terra vai cumprir isso aí. É dito no texto que ela perseguiria os santos e venceria. E ela realmente perseguiu os santos, os servos de Deus, durante a Idade Média, durante esse período de 538 a 1798, a igreja perseguiu, criou o Tribunal da Inquisição, perseguiu os cristãos, mandou para a fogueira, mandou para a morte de várias formas possíveis e imagináveis. Né? Então foi um período terrível, um período de trevas. Os historiadores dizem que não, os historiadores falam que não, a Idade Média não foi um período de trevas, tá? Porque eles estão olhando o outro lado. Não foi trevas, porque ele não era um cristão que vivia naquela época, um cristão que procurava ser fiel. Porque se fosse, ele não ia pensar isso aí, não. Foi um período terrível para a Igreja de Deus, esse período aí. Então, essa besta que sai aí do mar simboliza a Igreja Católica. Agora, e o outro? E a besta que sai da terra? Enquanto que mar é símbolo de povos, multidões, nações e línguas, a terra seria um local sem civilização. Né? Não quer dizer que não tenha povos. Né? A terra aqui, ela simboliza um lugar sem essa comoção política toda. E o único reino que surge no período ali de supremacia, né? Quando a igreja recebe sua ferida mortal, que é a ferida que aparece na Apocalipse 13, quando a igreja recebe, o poder que está despontando aí no mundo, né? na história do mundo, é os Estados Unidos da América. Tá? Então, a gente tem que entrar em mais detalhes para você entender que essa besta simboliza os Estados Unidos da América. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui como certo isso aí. A besta que sai da terra simboliza os Estados Unidos da América. Por quê? Porque os Estados Unidos da América foi um país povoado, colonizado. Não houve comoção política para conflitos políticos. É lógico que muitos que chegaram lá lutaram contra os astecas, os incas, os mais. Mas isso é uma história posterior. Tá? A história inicial é um projeto de colonização, continuou sendo um projeto de colonização durante muito tempo, e de liberdade religiosa. As pessoas estavam fugindo lá da Europa, onde havia perseguição, indo para essa terra, que eles consideravam até uma terra santa, chamavam até de Nova Jerusalém. Né? Os peregrinos que foram para lá, os primeiros, chamavam aquela terra de terra Nova Jerusalém. Eles chegaram a ponto de declarar isso aí. Porque era até onde havia liberdade religiosa, poderiam cultuar a Deus livremente, sem perseguição e tudo mais. Tá? Então, a princípio, esse poder se parece com um cordeiro. Então, esse poder vai crescer, e nós temos hoje os Estados Unidos aí como a nação mais poderosa da Terra. Tem gente que não concorda com isso aí, mas é só prestar atenção aí nos detalhes aí. É a nação mais poderosa da Terra. Tá? E esse poder só foi crescendo aí, todos os conflitos que houve, guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo foi só fortalecendo cada vez mais essa nação. E essa nação até hoje é uma nação de liberdade religiosa, liberdade de consciência, mas o quadro vai mudar. Porque essa nação ela vai fazer aliança com a primeira besta, porque é dito assim, lá em Apocalipse 13, que a segunda besta, a besta que sai da terra, ela faz com que todos adorem a primeira besta. Então, haverá uma união entre esses poderes, né? A primeira com a segunda besta que sai da terra do mar. E no fim elas vão impor, né? Impor um sinal, aquilo que nós chamamos de sinal da besta. Quando nós lemos aqui no Apocalipse a mensagem, vem falando assim, né? vem falando do sinal, que esse sinal é colocado na mão ou na testa. Por que é dito isso? Aí muita gente vai falar assim, é um chip, né? Vai vir aí o Satanás aí junto com
com os homens da terra aí, com famílias, né, famílias poderosas da terra e tal, junto com os países, aquela coisa toda, tem todo, né, viajam numa conspiração terrível aí, vão colocar um chip na mão, vão colocar um chip na testa das pessoas para controlar, aí vão saber quem é cristão, quem não é. Olha, o texto bíblico não está falando nada disso, tá? O texto bíblico não está falando nada disso. Quando o texto fala que o sinal é na mão ou na testa, ele está nos lembrando do Shema. O Shema é aquele texto que se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante, né? O texto que fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o nosso único Deus. Chama atenção a nossa adoração para o único e verdadeiro Deus. E conforme o texto avança, né, fala assim que toda aquela aliança, todo o livro da lei, todos os mandamentos do Senhor devem ser passados para os seus filhos ali sentados nas portas, à beira da porta ali, o pai tem que passar para o filho, todo esse conhecimento, ou seja, o evangelho não pode morrer numa pessoa, ele tem que ser transferido, ele tem que ser falado, anunciado para os seus filhos, para todos que estiverem perto, próximos. E aí ele termina falando assim, olha, que tudo isso, todas aquelas palavras da aliança, devem estar atadas nas mãos, devem estar como testeiras, devem estar na testa, e devem ser colocadas nos umbrais das portas. Então, quando está falando de mão e de testa, está falando do Shema, está falando da aliança, está falando das leis da aliança, tá? Testa e mão. Então significa que o poder, a besta faz uma contrafação. Ela também tem um Shema falso. Ela também tem um ouve, ó Israel, falso. É um ouve Israel que não chama atenção para Deus, mas chama atenção para o homem, para o ser humano. E o que o ser humano faz? Esse ser humano, né? Esse ser humano aqui, que é simbolizado pela besta, ele vai impor algo que contradiz, né, que contrafaz aquilo que o próprio Deus colocou, né? E o que foi que Deus colocou? Do que estava se tratando no Shema lá? Estava falando sobre a lei de Deus, a lei de Deus. Então nós temos um embate de lei de Deus aqui. Nós temos lei de Deus com Deus e temos a lei da besta com a besta. Então a besta vai impor a sua lei, vai impor. E qual é o sinal? O sinal que é declarado lá, também no Pentateuco e também, por exemplo, no livro de Ezequiel. Qual é o sinal que é destacado ali? O sinal da aliança. Né? O sinal da aliança é o sábado. Ezequiel vai falar assim, olha, guardarei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. Então, o sábado, ele é o sinal de Deus. A besta, ela tem o seu falso Shema, tem a sua falsa lei, tem o seu falso sábado. Assim como o sábado é o sinal da aliança de Deus, a besta também tem o seu sinal de aliança, que também é um dia de guarda. E o dia de guarda, né? E olha só como tudo casa com a Igreja Católica. Porque ela é uma igreja cristã que criou, sim, um novo dia de guarda. Ela criou, né? A Bíblia fala que é o sábado, mas ela diz não é o sábado mais, agora é o primeiro dia da semana, né? É o primeiro dia da semana que surgiu com o Império Romano. Veja que Roma está por trás de tudo, tá? Roma está lá. É uma igreja cristã, na verdade é Roma travestida de igreja cristã. É a Babilônia. Essa é a Babilônia. Então a Babilônia, ela traz essa confusão toda. Então o alerta aqui do livro do Apocalipse, capítulo 14, o alerta aqui da terceira missão angélica é: não aceitem a imposição do falso dia de guarda. O sinal da besta é esse. O sinal da besta não é chip, o sinal da besta não é código de barras, o sinal da besta não é cartão de crédito, o sinal da besta não é o número do CPF que você dá no mercado, o sinal da besta não é o QR Code, não é nada disso que o ser humano inventa de tecnologia. Tá? Não tem nada a ver com isso aí. A Bíblia tem que ser entendida pela Bíblia. Você não tem que pegar coisa de fora para tentar encaixar na Bíblia aqui. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando você entende a Bíblia, quando você conhece as palavras da aliança, as palavras do concerto, quando você entende as palavras dos profetas, tudo aquilo para onde os profetas apontaram. Os profetas estão sempre apontando para a aliança e para o Messias. Aliança e Messias, aliança e Messias.
O Apocalipse vem falando assim que nos últimos dias um falso Messias, ou seja, o anticristo, um falso Messias iria trazer um falso Shema, iria trazer uma falsa lei, porque os mandamentos desse poder também foram adulterados, foram mudados. Eles parecem com os 10 mandamentos, mas são diferentes. Um mandamento foi tirado, foi subtraído, e um outro mandamento foi modificado. E para continuar como 10, o último mandamento foi dividido. Tá? Então, é uma falsa lei, ela parece com a lei de Deus, mas não é. E esse poder, esse anti-messias também tem o seu falso dia de adoração, que parece um sábado, mas não é sábado, é domingo. Tá? Então, quem aceitar essa exigência da besta, né, exigência que vai, no seu devido tempo, vai acontecer, ela não está acontecendo agora, você pode achar que é impossível, tá? Mas estuda bem a história da Igreja Católica, procura ler as encíclicas que os papas andam escrevendo, que andaram escrevendo nos últimos tempos aí, procura ver o que o Papa Francisco anda dizendo a respeito do domingo, procura, só dá uma busca aí, dá uma busca na internet e você vai descobrir rapidinho. Eles estão se preparando para fazer isso aí, né? Há uma preparação, há uma movimentação para o estabelecimento do domingo como dia de guarda de forma imposta, tá? De forma imposta, uma exigência. E essa exigência ela vai crescer, ela começa suave, mas ela vai se intensificando a ponto de acontecer o que diz lá no Apocalipse 13. Não vão poder comprar e nem vender quem não tiver o sinal, ou seja, quem não aceitar essa imposição, e serão perseguidos de morte. Serão perseguidos de morte, ou seja, aquela Idade Média, aquilo que aconteceu na Idade Média, isso vai voltar a acontecer. Por isso que a terceira missão angélica é um alerta. É um alerta para que você possa escapar disso tudo aí, não escapar da perseguição. Se você estiver do lado de Deus, você vai ser perseguido. Tá? Vai ser perseguido. Porém, o alerta é, aqueles que não receberam o sinal não beberão do cálice da ira de Deus sem mistura de misericórdia. Ou seja, escaparão da ira de Deus. Porque a ira de Deus sim é o que importa aqui. É disso que você tem que escapar. A ira do homem, o homem vem, o homem vai rugir, vai morder, vai estraçalhar. Mas o verdadeiro cristão, ele é fiel até a morte. E aquele que for fiel até a morte receberá de graça a coroa da vida. Porque foram vitoriosos. Porque venceram o mal que está dentro de si, vencer o mal que está do lado de fora, forçando, né, esmagando o povo de Deus, venceu os dois males pelo sangue do Cordeiro. Tá? Não venceram porque tem força, não. Venceram porque estavam firmados na aliança do Cordeiro. E a aliança do Cordeiro, ela é firmada com sangue. Com sangue, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. O sangue de Cristo é que vai dar poder à sua igreja para vencer todas as dificuldades no tempo presente e no tempo futuro. E olha lá, hein? Conforme você vai vencendo dos tempos presentes, você vai ter força para vencer a do tempo futuro quando chegar. Quando chegar esse momento, o momento que a igreja de Deus for perseguida novamente, vai ser a última perseguição, tá? É a última perseguição. Quando ela for perseguida novamente, você estará firme porque você está dentro da aliança, você está dentro do pacto, você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, você aceitou que o sangue dele o remisse, que o sangue dele lavasse as suas vestes, que o sangue dele preparasse você para o embate final e para encontrá-lo nas nuvens dos céus, porque essa é a grande recompensa, encontrar Jesus nas nuvens dos céus, tá certo? Olha, se você tiver dúvida, né, porque um vídeo curto assim, ele até se estendeu, né, tem quase meia hora já de vídeo aqui, se você não entender uma coisa, pergunta, põe lá, nós temos ali a parte no YouTube, lá o cantinho lá para você perguntar, deixar comentários, deixe comentários, faça perguntas, tá? E eu ainda não preparei o curso bíblico sobre as 3 mensagens, mas olhem aí para Deus que vai sair, tá bom? Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo, tchau!